Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Para quem está visitando a gente pela primeira vez, nós estamos trabalhando uma série, o nome dessa série é Peregrinos. A série Peregrinos ela é uma série dentro dos Salmos de Romagem, que os Salmos de Romagem são os Salmos de 120 a 134. Esses salmos, eles eram os salmos que eram entoados pelo povo de Deus, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, para adorar ao Senhor. Pelo menos 3 vezes ao ano, eles se reuniam, pelo menos uma dessas 3 vezes ao ano, eles se reuniam em Jerusalém para louvar ao Senhor. Porque lá era o lugar da presença do Senhor, onde tinha o templo do Senhor, onde eles poderiam adorar a Deus. Então isso era um hábito, isso era algo que fazia parte da sua cultura. E enquanto eles caminhavam, muitos moravam distantes. Muitos moravam em lugares muito distantes, eles tinham que peregrinar durante dias, até de fato chegar a Jerusalém e poder louvar e adorar a esse Deus. Então esses salmos eles têm um significado muito grande, ele tem um simbolismo muito grande para nós. Eles falam sobre a perseverança do povo de Deus, eles falam sobre essa confiança, porque se eles caminhavam durante tanto tempo assim para chegar a algum lugar, é porque eles confiavam em algo, eles confiavam em alguém. Então esses salmos eles falam sobre isso, sobre essa confiança, sobre essa perseverança, sobre essa força que nós podemos ter nesse Deus, né? E aí você olha e fala, poxa, mas hoje nós não peregrinamos mais, nós não vamos mais a Jerusalém 3 vezes ao ano, mas nós continuamos sendo peregrinos aqui nessa terra, continuamos de passagem aqui nessa terra, temos uma missão aqui para cumprir, e essa missão ela é repleta de momentos difíceis. Essa peregrinação ela é repleta de momentos desafiadores, e para que a gente possa atravessar esses momentos, a gente precisa relembrar que nós temos um Deus que não dorme, nós temos um Deus que Ele é o guarda de Israel, nós temos um Deus que Ele não está à parte do nosso sofrimento, mas Ele está ciente de todas as coisas que acontecem, Ele cuida, Ele guarda nossas vidas, Ele guarda toda a nossa trajetória, toda essa peregrinação aqui nessa terra, e todas essas coisas são feitas para a honra e para a glória dEle. Então, o propósito dessa série é exatamente esse, é relembrar por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, que nós somos peregrinos aqui nessa terra, e precisamos relembrar, trazer de volta essa confiança, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. E hoje, o tema da ministração é o vazio do esforço sem Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 127, abra aí na sua Bíblia, Salmo 127, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos orar por essa palavra. Soberano Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender as verdades contidas aqui nas Tuas Escrituras, Pai. Nos ajuda a compreender aquilo que nós precisamos ter em nossos corações, as medidas que nós temos que tomar em nossas vidas, a maneira com que nós devemos enxergar esse mundo, Pai. Porque sozinho nós não conseguiremos. Se não for o Senhor cuidando de nossas vidas, se não for o Senhor sendo Deus da provisão para nós, nós não conseguiremos, Pai. Nos ajuda a compreender essas verdades. E mais do que isso, nos ajuda a descansar nelas, Pai. Porque, diferente disso, nós estaremos correndo em vão nesse mundo, lutando e buscando por coisas que não nos satisfarão, Pai. Mas somente a Tua presença, somente a Tua graça, somente o Teu amor pode de fato nos satisfazer. Nos ajuda a compreender, é isso que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse salmo, o Salmo 127, ele é um salmo que ele é atribuído a Salomão. Se você ler aí, provavelmente no iniciozinho da sua Bíblia, no iniciozinho desse capítulo, está escrito Cântico de Peregrinação de Salomão. E os estudiosos, eles acreditam nisso, justamente porque no versículo 2 aí, quando
quando está escrito aí, aos seus amados ele os dá enquanto dormem, essa palavra amados, ela vem de Gedidias, que era exatamente o nome de Salomão. O nome de Salomão, dado por Senhor, era Gedidias. Então ele provavelmente escreveu esse versículo, e todos os estudiosos acreditam dessa forma. E ele escreveu esse versículo, muito provavelmente também, enquanto ele estava construindo o templo do Senhor, erguendo o templo do Senhor, o templo de Jerusalém. E muitos anos depois, após esse templo ser erguido por Salomão, depois de muita luta, depois de muito trabalho, esse salmo ele foi acrescentado, ele foi adicionado aos salmos de romagem, aos salmos de peregrinação, aos salmos dos degraus, aos salmos dessa peregrinação que o povo fazia. Enquanto o povo retornava do cativeiro babilônico, esse salmo ele foi adicionado. Então, o contexto aqui que eu quero trazer para vocês, para que vocês tenham em mente, é exatamente o contexto do retorno dos judeus para a sua terra, o retorno dos judeus depois do cativeiro babilônico, após 70 anos de escravidão, eles queriam agora reconstruir a sua cidade, reconstruir o seu templo, reconstruir os seus muros, reconstruir as suas casas, reconstruir as suas famílias, tudo aquilo que havia sido perdido, eles queriam reconstruir agora. Eles estavam em busca disso. Então o sentimento nos seus corações era um sentimento de esperança. Era um sentimento de que o Senhor estava direcionando eles, guiando eles, para que eles pudessem de fato concluir essa boa obra, reconstruir a sua cidade, reconstruir a sua terra. E eles faziam isso enquanto os seus inimigos estavam à espreita. Os seus muros estavam caídos, e esse era um dos motivos pelo qual os inimigos achavam que era mais fácil ainda terminar de destruir, que não queriam que Israel se reerguesse. Ou seja, as suas casas estavam destruídas, tudo estava em ruínas, o povo ainda estava enfraquecido, ainda eram poucas famílias, nem todos haviam retornado, ainda eram poucos filhos, e esse era o sentimento que havia no meio daquele povo nesse momento. Um sentimento de esperança, de acreditar em Deus, que somente Ele poderia prover o suficiente para que eles pudessem de fato reerguer, para que de fato eles pudessem se reestabelecer como uma nação. Mas o salmo aqui, ele tem como um ponto principal. Se você perguntar, pastor, qual é o ponto principal desse salmo? O que nós precisamos reter desse salmo para nossas vidas, para que a gente pudesse compreender? O que nós precisamos compreender é que todo o esforço sem Deus, ele é em vão. Todo o esforço que nós fazemos aqui nessa terra, todo o tempo que nós gastamos tentando conquistar coisas desta terra, tudo aquilo que nós empregamos no nosso tempo, se não for da vontade de Deus, se Deus não estiver participando, se Ele não for o centro, tudo isso é em vão. Então, de nada adianta nós nos esforçarmos buscando por coisas que não fazem sentido para nós. E quando eu digo para nós, é para nós como cristãos. Porque se faz sentido para você ou não, o mundo vai te dizer isso. Mas para nós como cristãos, nós não valorizamos somente aquilo que nós conseguimos ver aqui. Não é somente aquilo que a gente consegue tocar, mas é para além. Eu comecei esse texto dizendo que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, como peregrinos, nós sabemos que nós não estamos aqui de uma vez por todas, definitivamente, vamos viver aqui para sempre, não. Nós estamos de passagem, e aquilo que de fato importa é aquilo que vem para além dessa vida. Aquilo que vem para depois dessa vida, porque se considerarmos o tempo que nós vamos passar aqui nessa terra, se muito você viver, que você viva 100 anos, que você viva 120 anos, isso é nada comparado à eternidade que nós viveremos ao lado desse Deus. E nós não podemos, como peregrinos aqui nessa terra, negligenciar esse fato e achar que nós podemos viver aqui buscando e correndo atrás de coisas que não têm valor, porque tudo isso é em vão. Tudo isso é fumaça diante da grandiosidade, da realidade que é o nosso Deus. Então, o principal que nós precisamos nos atentar aqui nesse cenário, aqui nesse versículo, nesse salmo, é que todo esforço sem Deus é vão. Todo esforço que nós empregamos é vão, porque Deus ele governa sobre todas as coisas, e sem Ele nada nós podemos fazer. E aqui o salmista divide esse salmo em 4 fases, em 4 pontos. Vamos colocar assim, em 4 cenários. Nós vamos entender que todo o nosso esforço é vão em 4 momentos, em 4 situações de nossas vidas. A primeira delas é na edificação de uma casa.
No primeiro versículo, na parte A, você vê ele falando sobre a edificação de uma casa. Na segunda parte do primeiro versículo, ele fala sobre a proteção de uma cidade. O terceiro cenário é sobre o sustento, sobre a nossa provisão diária, sobre o nosso pão de cada dia. E o quarto cenário que nós vamos ver é a respeito da família, que está a partir do versículo 3. Então nós vamos entender a respeito desse esforço, a respeito disso, porque o Senhor é soberano. Então, o primeiro cenário que eu quero que você se atente é sobre a edificação de uma casa. Diz assim o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A casa em questão aqui, muito provavelmente é a casa do Senhor. É a casa que Salomão estava erguendo para o Senhor, o templo do Senhor. E o primeiro ponto que a gente precisa compreender ao ler aqui é o reconhecimento do povo de Deus que eles não conseguiriam reconstruir o templo, reconstruir as suas casas, se o Senhor não os abençoasse, se o Senhor não estivesse. Não adianta eles lutarem, tentarem reconstruir uma nação, tentarem reconstruir as suas casas, as suas famílias, se o Senhor não estivesse. Nada aconteceria sem a ajuda deste Deus. Todo esforço seria em vão. E Salomão escreveu aqui, ele tinha a plena consciência disso, pois ele foi o responsável pela edificação, ele foi o cara que construiu esse templo. E quando ele construiu isso, ele recebeu tesouros, ele recebeu mantimentos dos seus vizinhos, das regiões ali, dos aliados. Ele recebeu muita provisão, ele tinha muito material, ele tinha muito com que trabalhar. Além disso, o próprio pai de Salomão, o rei Davi, ele deixou muitas riquezas. Ele deixou muitas riquezas para que ele pudesse reconstruir esse templo. Mas mesmo diante dessa realidade, da abundância de material, da abundância de coisas que ele poderia usar para construir esse templo, ele sabia em toda a sua sabedoria que mesmo diante de tudo isso, se Deus não o abençoasse, todo esse esforço era vão, era inútil. Não adiantaria de nada. Se o Senhor não estivesse edificando também essa casa, de nada adiantaria. Então, o que define o sucesso de uma edificação não é simplesmente a quantidade ou a qualidade dos materiais que são empregados ou que estão disponíveis para a construção. Porque se o Senhor não estiver abençoando, de nada vale tudo isso. Todas essas riquezas, todos esses materiais, toda essa abundância, tudo isso é fumaça diante da realidade de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o alfa e o ômega, que está no início e está no fim. O Deus que governa todas as coisas, o Deus a qual nós devemos olhar nas tomadas de decisões das nossas vidas, não viver como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós não precisássemos. E aqui eu queria tomar a liberdade de parafrasear Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: assim foi com os construtores de Babel. Eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. E o Senhor devolveu a sua palavra para eles em seu próprio peito, dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Broquel, martelo, serra, plana, todos esses são instrumentos de vaidade, a menos que o Senhor seja o mestre da obra. De nada adianta tanto recurso, de nada adianta tanto esforço, de nada adianta ter diplomas, de nada adianta ter tanto conhecimento. Se o Senhor não for o edificador dessa obra, de nada adianta, todo esforço é vazio. E em que isso se aplica em nossas vidas? Em todas as nossas edificações, sejam nos nossos negócios, sejam nos nossos planos, seja na nossa casa, na nossa família, seja em tudo aquilo que a gente edifica para nossas vidas. Se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não edificar aquilo que nós estamos colocando nas nossas mãos, todo esforço é em vão, todo esse esforço é em vão. Se Deus não estiver à frente dos nossos planos, se nós não consagrarmos a esse Deus tudo aquilo que nós fizermos, todo esse esforço é inútil, não vale de nada. Podemos começar uma boa obra, podemos gastar tempo, investir, gastar os nossos recursos nisso, mas se o Senhor não estiver, será como a Torre de Babel, que não chegou ao fim da sua construção, porque não tinha um propósito do Senhor naquele lugar.
Nós podemos cair no engano de achar que o importante é ter a matéria-prima, é ter o material, é ter disposição em nossos braços de edificar, mas não. Nós precisamos entender que se Deus não for o edificador desse negócio, se o Senhor não estiver te direcionando, se não houver um propósito além dos seus próprios interesses nesse negócio, todo esse esforço é em vão. Se a vontade dele não se cumprir nisso, tudo isso é em vão, porque nós não somos autossuficientes, porque é Ele que dá o sentido para nossas vidas, é por Ele que nós estamos aqui. Se nós temos o privilégio de, como igreja, estarmos aqui num domingo reunidos, pregando a palavra do Senhor, sendo exortados pela sua palavra, crescendo em edificação, podendo estar mutuamente edificando uns aos outros, o nome disso é graça. É graça. É o Senhor que está sobre nossas vidas. Não é a força dos nossos braços, não é o quanto nós podemos fazer, mas é o próprio Deus que governa sobre todas as coisas e que dá sentido para todas elas. Porque sem Ele nada tem sentido, nada tem valor. Olha o que o próprio Salomão escreveu em Eclesiastes, no livro que ele mesmo escreveu. Eclesiastes capítulo 6, no versículo 1 e 2 diz o seguinte: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Nada lhe falta, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. E isso é uma realidade. Quantos de nós não gastamos tudo do que temos, investimos tudo aquilo que temos, construindo edificações que não são para a glória de Deus, construindo negócios, construindo coisas, pensando somente no nosso lucro, no nosso benefício, no quanto nós seremos beneficiados nisso, quando na verdade o Senhor nem nos permitirá desfrutar de tudo isso. Quantos de nós gastamos o nosso tempo e investimos tempo em coisas que não glorificam e que não são para a honra e para a glória do Senhor? Estamos visando somente os nossos próprios interesses. Pessoas que investem, gastam a vida toda construindo impérios que eles mesmos não vão desfrutar. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é em vão, porque tudo isso é passageiro. De nada adianta construirmos um império aqui. Nada nós levaremos dessa terra. Nada. É por isso que se o Senhor não estiver edificando, tudo isso é em vão. Tudo isso é uma corrida vã, é um esforço em vão. Sabe aquelas pessoas que têm tudo, mas elas não conseguem se satisfazer com nada do que têm? É exatamente esse o motivo. Porque o Senhor não edifica os seus negócios, as suas coisas, os seus planos, os seus projetos, e nada disso pode satisfazer. É uma busca desenfreada por uma satisfação em algo que não tem valor, que não tem um propósito eterno, que não passa dessa terra, que daqui 100 anos, 200 anos nem vai mais existir. E nós gastamos o nosso tempo nos debruçando sobre isso, quando na verdade aquilo que tem que reter o nosso coração é a eternidade. É o que nós viveremos com o Senhor. Então tudo aqui nessa terra precisa ter um propósito de glorificação a esse Deus. Senão tudo será uma busca desenfreada por algo que vai preencher um vazio existencial de nós mesmos. Mas nós não conseguiremos preencher. Nós não conseguiremos encontrar satisfação nessas coisas. Porque somente Deus pode nos satisfazer por completo. Somente a sua obra redentora na cruz do Calvário pode de fato nos satisfazer. Somente esse é o maior benefício que nós podemos ter aqui. Então se nós vivemos a parte dessa realidade, todo o nosso esforço é vão. Porque se Deus não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Porque tudo isso é fumaça. O segundo cenário que eu queria trazer para vocês aqui é o cenário da proteção da cidade. Está aí na segunda parte do primeiro versículo. Diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você percebeu? Ele começou o versículo dizendo, se o Senhor não. Agora ele repete, se o Senhor não. Ou seja, todas as coisas dependem desse Deus. Porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Não importa o quanto nós nos esforcemos, se o Senhor não abençoar, de nada tem valor o nosso esforço.
de nada tem valor. Naquela época, na reconstrução do templo, na reconstrução da cidade, na reconstrução da nação, os inimigos de Israel estavam à espreita. Os inimigos de Israel estavam querendo o tempo todo destruir aquela cidade, não permitir com que eles reerguessem essa cidade, querendo apenas uma pequena oportunidade de destruir o povo de uma vez por todas. E isso ele é descrito lá no livro de Neemias. Neemias é o pano de fundo para esse salmo aqui. Nós compreendemos o que o autor aqui quer dizer, o que os israelitas, quando entoavam esse cântico na peregrinação, eles queriam dizer, quando nós olhamos para Neemias, que foi o líder da reconstrução de Israel, da reconstrução dos muros de Israel. Nós vemos aqui que o povo ele era instruído a permanecer vigilante, permanecer atento. Aqueles que trabalhavam na obra de reconstrução, eles eram instruídos ao mesmo tempo que trabalhavam com a pá numa mão, na outra eles empunhavam uma espada, porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados. Eles viviam num tempo de alerta total, porque a qualquer tempo os moabitas poderiam invadir o seu lugar, invadir a sua região, invadir os muros de Jerusalém. Mas o salmista aqui, ele vai nos levar mais fundo que isso. Mais fundo do que as nossas próprias proteções, mais fundo do que aquilo que nós podemos fazer, de todas as precauções que nós podemos tomar, de todo e qualquer cuidado, de toda e qualquer preocupação, porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. De nada adianta todo esse esforço, toda essa preocupação, toda essa precaução, se o Senhor não guardar. Nós sentimos na pele isso durante a pandemia. De que adianta ter tanto recurso? De que adiantava ter tantos bens? De que adiantava ter tantas coisas? Ter seus currículos, os seus méritos, os seus reconhecimentos? De que adiantava ter tudo isso? Todos nós estávamos na dependência de um Deus que é soberano. Isso só fez nos lembrar de uma realidade que nós vivemos todos os dias. Mas nós caímos no erro de achar que nós somos autossuficientes, que nós podemos conquistar, que nós podemos fazer, que nós somos pessoas que podem angariar recursos, levantar reinos, impérios, se não for da vontade de Deus, como se a força estivesse aqui, nos nossos braços. Mas nós esquecemos que esse Deus ele é soberano sobre todas as coisas, e a pandemia nos lembrou disso. Não adiantou nada, todo o cuidado, toda a preparação, toda a cautela. Eu conheço pessoas que não saíram, não colocaram a cara na rua durante toda a pandemia. Se trancaram durante 1, 2, quase 3 anos, trancafiados dentro de uma casa. As suas compras chegavam por Uber, ela ficava na porta da casa, passava um dia para depois essa pessoa chegar lá, espirrando álcool para todo lado para poder pegar essas compras e levar para dentro de casa. E essa pessoa morreu. De nada adianta o nosso esforço. Assim como também eu conheço pessoas que, se não saíssem para trabalhar, a sua família ia passar fome. E essa pessoa continuou trabalhando todos os dias, e essa pessoa permanece viva. O nome disso é soberania divina. Não é o nosso esforço, irmão. Não adianta de nada, porque se o Deus não guardar as nossas vidas, em vão nós tomamos todas as precauções. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver edificando algo, em vão nós trabalhamos. Precisamos entender isso, que o nosso Deus ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas. Absolutamente nada foge do seu controle. Foge do nosso. E é aí que nós entramos em desespero. Eu fui uma das pessoas que entrou em desespero na pandemia. Eu tinha feito os meus planos, os meus projetos. Sabe o rito de virada de ano? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou... esse ano eu vou fazer tudo. Esse ano vai ser o ano. E aí começou janeiro e disse, rasgando os meus planos. É Ele quem governa todas as coisas. E nós vivemos uma vida, irmão, desculpa a expressão, mas uma vida desgraçada, quando nós não compreendemos a graça que nós já recebemos, de dependermos desse Deus, de esse Deus ser o Deus da provisão em nossas vidas, e nós perdemos os nossos dias, perdemos o nosso descanso, perdemos o nosso tempo, achando que nós podemos conquistar algo com a força dos nossos braços, quando nós devemos repousar nele, porque Ele é o guarda que não dorme. Porque Ele é o que nos sustenta em todo o tempo, seja no momento da bonança,
Todas as coisas acontecem em nossas vidas porque Ele nos abençoa, seja no momento da dificuldade, porque Ele também permite que nós passemos pela dificuldade. É uma escola, é um aprendizado, é onde nós podemos nos aproximar dEle, olhar para aquilo que de fato tem valor. Em todas as coisas o Senhor tem nos guardado. Em todo o tempo o Senhor tem nos guardado. E nós precisamos descansar nisso. E aqui, meus irmãos, o salmista não está fazendo um convite a você ser uma pessoa negligente, tá? Porque algumas pessoas pegam ali e falam, então o Senhor está tomando todas as coisas, tomando conta de tudo, então se Ele não guardar em vão vigiar o sentinela, então dispensa o sentinela, dispensa o seguro, não tranca mais as portas. Não, nós precisamos ser negligentes, não podemos ser negligentes. Precisamos estar atentos e tomar cuidado de todas as coisas, mas entendendo que para além disso, para além de uma porta fechada, para além de um seguro, além de uma cautela, para além de alguém para vigiar, existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que toma conta de todas as coisas. Precisamos ter essa consciência. Então, por mais que nós tenhamos todo o cuidado, por mais que nós tenhamos toda a cautela do mundo, se o Senhor não guardar, em vão nós vigiamos. Em vão nós tentamos guardar aquilo que nós temos. Nós podemos ser atingidos a qualquer tempo por intempéries. Nós oramos há 2 semanas atrás por uma cidade no sul que foi atingida por um furacão. Quem é que pode nos guardar disso, senão o Senhor? O Senhor conhece o nosso amanhã. O Senhor conhece os nossos planos, o Senhor conhece o nosso futuro, aquilo que irá acontecer com essa nação, com essa cidade. Nós precisamos repousar e descansar a nossa confiança nesse Deus. Não naquilo que nós podemos ter, não naquilo que nós podemos angariar nessa terra, não as conquistas do nosso braço, porque isso de nada vale se o Senhor não guardar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O terceiro cenário que eu quero trazer para vocês aqui é o cenário do sustento. Está lá no versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, em que as pessoas elas se medem pela sua performance, pelo quanto elas podem produzir, pelo quanto de coisas ela tem. Por isso elas são reconhecidas. Quanto mais elas têm, mais elas querem ter, mais reconhecimentos elas têm. Eu quero ter o carro do ano, e agora o carro do ano não é mais suficiente, agora eu quero outro carro, eu quero o carro que nem saiu ainda, agora eu não quero mais a casa não é mais o meu sonho, agora eu quero ter uma mansão, agora eu não quero mais a mansão, agora eu quero algo maior, agora eu quero mais e mais e mais. E isso é uma busca desenfreada pelos desejos e prazeres do nosso coração, que muitas das vezes estão em desacordo com a vontade do nosso Deus. Olha, a Bíblia nos ensina que se Deus quisesse nos destruir, Ele nos entregava aos desejos e prazeres do nosso coração. E tem muita gente aí se guiando pelas suas próprias vontades, se guiando pelos seus próprios desejos. O que guia, o que direciona a vida das pessoas é o que ela quer conquistar, é os sonhos dela, é o que ela pode ter. Quando na verdade nós precisamos olhar para esse Deus, que é o Deus da provisão em nossas vidas. Para que nós queremos ter tanto? Isso aponta para algo. Por que nós queremos ter tanto? Por que essa insatisfação? Por que nós queremos juntar tantas coisas aqui nessa terra? Mas o salmista, mais uma vez, ele vem trazer a realidade difícil de aceitar. Que todo esforço sem Deus ele é vazio. Não importa se você acorda cedo, se você vai dormir tarde, se você perde horas de sono, trabalhando e trabalhando e trabalhando, buscando por mais, querendo levantar um império. Se o Senhor não estiver abençoando, se o Senhor não estiver com as suas mãos impostas sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre o seu esforço, tudo isso é em vão. Olha, será inútil levantar de madrugada. Quem é que levanta de madrugada e vai dormir tarde? Ninguém. Se você levanta de madrugada, você dorme cedo, você repousa. Mas aqui o salmista está falando sobre aquele que levanta de madrugada, que vai dormir tarde, aquele que fala assim, nossa, tinha que ter 48 horas no meu dia, não dá tempo de fazer tudo, eu preciso fazer mais, eu preciso de me desempenhar, eu preciso entregar mais, eu preciso fazer mais. Mas ele diz aqui, olha, dormir em vão tudo isso é comer o pão que conseguiram com tanto esforço.
De nada isso vale, correr atrás de tudo isso, buscando o seu sustento com tanta loucura, achando que depende somente de você, tentando levar tudo no peito, tentando levar tudo na força do seu braço. O salmista nos diz aqui o resultado de tudo isso. Se nós estivermos correndo uma corrida que não é feita para nós, isso é inútil. Inútil. Inútil é todo o nosso esforço, toda a nossa negligência com o nosso próprio descanso, achando que nós podemos conquistar mais e mais, mais e mais. Inútil é se o Senhor não estiver abençoando. Salomão aqui faz uma comparação. Ele faz uma comparação com aquele que se esforça o tanto quanto pode, negligencia o seu descanso, sacrifica as suas horas de sono para conquistar o pão de cada dia, com muito esforço. Em contrapartida, olha o que ele diz na segunda parte do versículo 2. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Porque não é o nosso esforço, irmão. Não é o quanto nós vamos correr, porque o Senhor é o dono do nosso sustento. O Senhor é o Deus da provisão do seu povo. Então, se Ele não estiver abençoando, nada disso tem valor. Não há esforço que tenha eficácia se o Senhor não estiver abençoando. É dele que nós devemos depender. É nele que nós devemos confiar. É somente nele que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. A nossa vida é suprida, as nossas necessidades são supridas nesse Deus. É Ele que deposita em nossas vidas. Ele nos dá o pão de cada dia. O pão de cada dia é uma provisão divina. E vale a pena aqui também frisar, irmão, que o contraste aqui é com outro trabalhador. Ele está falando a respeito de um trabalhador, dois trabalhadores, e a diferença aqui é que um trabalhador fez do seu trabalho o seu senhor, e o outro trabalhador, que também acorda cedo, que também labuta, é diferente, porque ele descansa nesse Deus, porque ele entende que o seu suprimento, que a sua provisão, ela vem desse Deus. Então, a diferença e o contraste aqui é entre dois trabalhadores, tá? Então aqui a desculpa não é para vagabundagem, não. Não é para você viver na sua casa ali achando que você pode ser uma pessoa preguiçosa e dizer, o Senhor é o Deus da provisão na minha vida, então Ele vai depositar e eu vou ficar aqui, ó, relaxado, descansando. Minha mulher sai para trabalhar cedo, rala lá o dia todo e eu fico aqui, ó, de boas, com os pés para cima, porque o Senhor é o Senhor da provisão na minha vida. Não! Nós não fomos chamados para ser preguiçosos, nós não fomos chamados para ficar negligenciando. A diferença é a confiança que tem nos nossos corações. Porque existem pessoas que se dedicam a vida toda tentando buscar por mais, sem depender desse Deus, achando que tudo que elas têm é mérito próprio, quando na verdade nós temos um Deus que é soberano e que deposita suas bênçãos sobre a nossa vida. É por isso que Ele dá para os seus enquanto eles dormem. Não é diante do seu esforço tão somente. E aqui eu não estou dizendo que você não precisa se esforçar, precisa sim, mas sem se matar, sem negligenciar aquilo que de fato tem valor. Porque tem pessoas que vivem, irmãos, são os conhecidos como workaholics. Eles vivem para o trabalho é tudo que eles têm. Se você tirar o trabalho deles, eles não têm mais nada. Nós não estamos aqui nessa terra simplesmente para o trabalho faz parte da nossa dignidade, tudo aquilo que nós vamos conquistar. Faz parte, o trabalho faz parte, mas não estamos aqui somente para isso. Não devemos findar a nossa vida olhando somente para isso, não. Porque temos um Deus que Ele é provedor em nossas vidas. Quantos de nós mesmos não perdemos o sono, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com as coisas que nós temos que fazer, buscando mais e mais responsabilidades, porque nós queremos conquistar mais e mais, e nunca estamos satisfeitos. Sempre queremos algo maior, algo melhor, algo mais caro, e aquilo que era meu sonho no ano passado, eu realizei, agora não é mais meu sonho, agora eu quero uma coisa diferente, agora não brilha mais os meus olhos, porque nós estamos buscando por coisas que são fumaça. E isso jamais vai nos satisfazer, nunca será suficiente. Mas a questão aqui é que um dos trabalhadores, ele é satisfeito no Senhor. Ele descansa na soberania desse Deus. Ele descansa e confia que, independente das circunstâncias, independente de atravessar uma pandemia, independente de ser impedido por muitas vezes trabalhar, independente de uma doença, independente do quanto você está se esforçando, do quanto as coisas têm dado certo ou errado, o Deus que ele serve é o Deus da provisão na sua vida.
e o Senhor dá a esses enquanto eles dormem. O convite aqui não é para sermos preguiçosos e negligentes, mas é para também não achar que as coisas vão simplesmente cair do céu. As coisas não vão cair do céu. Não seja acomodado. Não seja uma pessoa que negligencia também o seu trabalho. O convite é para confiarmos nesse Deus, que é o Deus que cuida de nós em todo o tempo. Um Deus que não está à parte das nossas situações, das nossas lutas diárias. Mateus 6,26 diz: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Está falando de você. Por que você perde o seu sono? Por que você se desespera? Por que você perde as suas horas de sono, de descanso, o seu tempo com a família, o seu tempo de louvar esse Deus, de estudar mais sobre a palavra? Quantas pessoas não usam isso como uma desculpa para não buscar mais o Senhor, achando que o seu esforço é que vai trazer mais mantimento para sua casa? Precisamos aprender a descansar nele, estar satisfeitos nele, entendendo que ele nos dará o pão de cada dia, que ele cuidará das nossas famílias, que ele guardará os nossos negócios. O cliente do crente, quem manda é o Senhor. As pessoas que vão ao seu negócio, as pessoas que vão lá, é o Senhor quem manda. Se o Senhor não abençoar, irmão, tudo isso é em vão. Toda essa corrida é uma corrida desenfreada por mais e mais, sem um propósito do Senhor. Então, aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem. E aqui o quarto e último cenário é o cenário da família. A partir do versículo 3. Diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos, eles sempre foram muito valorizados nessa época, no Oriente. Eles sempre foram muito valorizados, porque naquele tempo, os filhos, eles representavam a segurança. Eles representavam uma proteção, uma provisão. Não havia seguro, não havia plano de saúde, não havia um fundo de garantia, não havia. Os filhos eram essa garantia. Então, quanto mais filhos você tivesse, quanto maior fosse a sua quantidade de filhos, mais seguro seria a sua velhice, a sua aposentadoria. Eram os filhos que garantiam a sua vida tranquila na sua velhice. Então, o cenário que o salmista está nos mostrando aqui é um cenário muito comum naquela época. As causas dos povos ali dentro da cidade eram julgadas nos portões da cidade. Então, quando havia alguma situação a ser resolvida diante de um juiz, aquele homem, aquela pessoa, ela se encontrava com seu inimigo ou com seu adversário nos portões da cidade para que um dos juízes julgasse. E olha como ele diz aqui, ó: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche a sua aljava delas, que não será envergonhado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. Quando o homem tinha seus filhos e ele ia ser julgado nesse tribunal, que ele ia encontrar com o seu adversário, com o seu inimigo na porta da cidade, na entrada da cidade, ele não estava só. Ele ia junto com seus filhos. Então a história mudava, era diferente. Diferente de você chegar sozinho para resolver alguma situação, imagina você chegando com seus 5, 6, 7, 8, 10 filhos junto com você. Você não seria envergonhado. E é esse aqui que o salmista está falando. Mas além disso, além desse cenário que o salmista nos mostra aqui, a pergunta é: quem dá ao homem os seus filhos? Quem dá ao homem a sua família? Quem permite com que esses filhos venham a existir? Quem é? O nosso Deus. A resposta está no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. É Deus quem dá os seus filhos ao homem. Os filhos são herança do Senhor. Até nisso nós precisamos da bênção do Senhor.
Nós não podemos fazer nada se a mão do Senhor não estiver sobre as nossas vidas. Não é o nosso esforço, não é o quanto nós estamos determinados, não é o quanto nós queremos. Nós vemos aqui, nós temos histórias dentro dessa igreja de pessoas que passaram anos tentando ter filho, mas enquanto o Senhor não estendeu a sua mão, essas pessoas não puderam fazer nada. Porque os filhos são a herança do Senhor. É a bênção do Senhor sendo derramada sobre uma família. É o Senhor cumprindo em nós a sua vontade. Não há nada que nós possamos fazer. Então, em vão trabalham aqueles que edificam. Em vão vigiam aqueles que vigiam a cidade, se o Senhor não guardar. Em vão correm atrás do seu sustento, se o Senhor não estiver abençoando, se o Senhor não estiver provendo. Em vão edificamos as nossas casas, se o Senhor não for o centro dela. Se o Senhor não estiver nos abençoando. O resumo aqui, meu irmão, desse sermão, de todas essas palavras, de toda essa dependência, de toda essa provisão divina, está nas próprias palavras do Senhor Jesus. Quando Ele diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos viver uma vida para glorificar o seu santo nome. Devemos viver uma vida como quem compreende que é um peregrino aqui nessa terra, que não se satisfaz com as coisas somente desse mundo, mas que está de passagem, que o Senhor está com a sua mão estendida, que dependemos da sua bênção, dependemos que o Senhor edifique o nosso lar, edifique a nossa casa, que o Senhor guarde as nossas vidas. Dependemos desse Deus. O nosso principal objetivo é buscar esse Deus em primeiro lugar. Olha, em primeiro lugar. Não é se sobrar tempo, não é depois de tudo que eu fizer, no final do meu dia, se restar ainda alguma coragem, eu vou lá me debruçar sobre a palavra, eu vou buscar esse Deus, eu vou buscar conhecê-lo. Não. Irmão, a gente está finalizando agora uma classe de novos membros. E uma das coisas que eu mais falo nas entrevistas é: você precisa buscar a esse Deus. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa buscar por mais. Você não pode se satisfazer com a palavra que é pregada somente aqui no domingo. Não! Quando você se torna membro de uma comunidade, nós esperamos que a igreja se doe por você, pela sua casa, pela sua família, mas você como membro também precisa se doar. E como você vai se doar se você não busca por conhecimento, se você não se enche, se você não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, molde o seu caráter, molde os seus planos, os seus projetos. Precisamos entender a nossa responsabilidade, precisamos entender que em primeiro lugar é o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E por que as demais coisas vos serão acrescentadas? Porque quanto mais eu fizer, mais o Senhor vai me dar? Não, é porque tudo depende dEle. É porque todas as coisas estão nas mãos dEle. Irmão, olha, se Deus quiser te fazer rico, Ele faz você virar rico de hoje para amanhã. Mas se Deus também quiser mudar a tua realidade, quiser te manter numa situação em que você só terá o pão de cada dia, que não vai lhe faltar, mas que você também não vai ter o que sobra, é a vontade dEle. E nós precisamos aprender a estar satisfeitos nesse Deus, buscar a nossa satisfação nesse Deus, não nas coisas, não no que Ele pode nos dar, porque o Evangelho não é uma barganha, não é quanto mais eu faço, mais eu recebo, nós não estamos aqui reunidos para que Ele possa nos abençoar e a gente venha a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Não, nós estamos aqui porque nós já recebemos o maior e melhor benefício de todos, a sua graça, o seu favor imerecido. Não é errado querer um emprego melhor, uma casa melhor, constituir uma família, um casamento, realizar sonhos, não é errado, desde que isso não ocupe o lugar de Deus na sua vida, desde que esse não seja o centro da sua vida, desde que a sua vida não gire em torno disso, porque se ela girar, irmão, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Então a maneira com que nós vivemos a nossa vida, a maneira com que nós nos portamos diante das adversidades, das coisas que nós vivemos aqui nessa terra, elas denunciam aonde está o nosso coração. E a pergunta que eu lhe faço nessa manhã é: aonde está o seu coração? O que esse Deus representa para você? Será que Ele é um meio para um fim? Ou será que você está completamente satisfeito nesse Deus? E da mesma maneira, agora colocando os óculos do Evangelho, de nada adianta o nosso esforço, irmão.
de nada adianta esse rito religioso. Vir aqui domingo após domingo, achando que você vai pagar pela sua salvação. A nossa salvação pertence a Ele, somente a Ele. O nosso esforço, buscando pela nossa justificação, é vão. É vão. De nada adianta. Nós dependemos de um Deus que entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário para nos justificar. Então, em suma aqui, é que devemos sempre olhar para Deus, buscar a Ele em primeiro lugar, glorificar o seu santo e poderoso nome, porque nada nós podemos fazer sem a sua bênção e sem a sua vontade, se não for da sua vontade. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Precisamos entender essa realidade e aprender a descansar nele. A nossa salvação depende dele. Nós não estamos aqui praticando boas obras para conquistar algo. Nós já fomos alcançados e por isso nós praticamos as boas obras. É uma consequência de nós já sermos alcançados por esse amor, por essa graça, por esse favor imerecido. Então nessa manhã eu queria que você ficasse de pé. O convite aqui, meus irmãos, nessa manhã é que para que você troque a lógica do mundo, a lógica da autossuficiência, de que nós somos capazes, que nós podemos todas as coisas, que nós podemos conquistar, que nós podemos, que nós. É que você tire essa lógica da autossuficiência e você comece a praticar a lógica da dependência da graça, a dependência desse Deus. Compreender isso muda, transforma a nossa mente, transforma a forma com que nós vivemos esse mundo. E eu queria deixar uma pergunta para que você pudesse refletir. Aonde está o seu coração? Que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Será que Ele é o centro de tudo aquilo que você faz? Ou será que Ele é simplesmente um meio para um fim? Será que Deus é somente um caminho pelo qual eu irei conquistar aquilo que eu quero? Nós podemos estar vivendo buscando por coisas que são fumaça, que se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver nos abençoando, provendo, todo o nosso esforço é vazio, é em vão. Eu queria orar nessa manhã por isso, amém? Pai, nós te louvamos essa manhã, Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez, Pai. Reconhecemos o quanto nós somos limitados em tudo aquilo que nós fazemos. Reconhecemos que por vezes nós estamos tentando buscar e correr atrás de coisas que não têm valor algum, Pai. Esquecendo de que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Que nós somos chamados para te glorificar em todas as nossas ações e atitudes. E por vezes nós estamos buscando satisfação aonde nós não encontraremos, Pai. Aonde não há satisfação. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreender essa realidade. A bondosa e graciosa realidade de que nós somos dependentes de Ti. De que o Senhor governa sobre todas as coisas. De que o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas em nossas vidas. Que o Senhor é o Deus que guarda a nossa casa. Que o Senhor é o Deus que guarda a nossa família, nossos negócios, nosso trabalho. Que o Senhor é o Deus que nos dá o sustento de cada dia, o pão de cada dia, Pai. Nos ajuda a compreender essa realidade e mais do que isso, nos ajuda a repousar nessa grandiosa graça que nós recebemos. Nos ajuda a descansar o nosso coração que se aflige dia após dia. Quantas noites de sono nós perdemos, Pai. Quanta ansiedade nós enfrentamos no nosso dia a dia, achando que todas as coisas estão sob o nosso controle. E quando nós perdemos o controle, nós entramos em desespero. Nós vamos parar no fundo do poço, achando que nós temos o controle e o governo da nossa vida, mas o Senhor governa sobre todas as coisas. E nós confiamos em Ti, Pai. Porque a Tua palavra nos dá conforto, de que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Que o Senhor é o guarda de Israel que não dorme. Que o Senhor é um Deus Emmanuel. É um Deus conosco. Um Deus que passa conosco durante a tempestade, durante a tribulação, durante os momentos de bonança também, Pai. O Senhor está presente e nós confiamos nisso, Pai. Nos ajuda a depositar a nossa confiança em Ti.
Nos ajuda a compreender que nós somos dependentes e carecemos de um Salvador, Pai, que nós não conseguiremos só. Nos ajuda a ter essa compreensão, Pai. É por isso que nós oramos como igreja nessa manhã. Transforma o nosso entendimento, transforma o nosso caráter, Pai, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém.